Olá, sejam muito bem-vindos. Nós estamos aqui hoje na Associação Paulista de Medicina, gravando o nosso podcast Neurologia Sem Mistério, pela APAN, Associação Paulista de Neurologia. Hoje nós temos o grande prazer de receber aqui o professor Acari Souza Bulli Oliveira, que é coordenador do setor de doenças neuromusculares da Universidade Federal de São Paulo, Escola Paulista de Medicina. É um grande prazer ter o professor Acari aqui. E nós temos também a presença da Andréa Rosana Silva, que foi, na verdade, presidente da Associação de Apoio para a Poliomielite, Associação G14 aqui no Brasil. É paciente do setor de doenças neuromusculares e colabora muito com um grupo que estuda a doença aqui no Brasil. Nós vamos começar essa conversa para que nós possamos entender um pouco melhor e debater alguns aspectos relacionados à poliomielite, as suas consequências, a importância da vacinação e todos os aspectos relacionados a essa condição neurológica para o seu melhor entendimento. E a primeira pergunta eu faço aqui diretamente para a Andréa. Gostaria de saber, Andréa, como paciente, como colaboradora, qual é a sua lembrança mais marcante da sua infância? A minha primeira lembrança é o nascimento da minha irmã. Eu tenho uma irmã 3 anos mais nova que eu. E eu me lembro de ter ido ao hospital, do meu pai me levantar naquela janelinha de vidro e eu ver aquele bebê enrolado na mantinha que a minha mãe bordou. Essa é a minha primeira lembrança, assim, e senti aquela alegria, porque eu estava muito contente da minha mãe me dar uma irmãzinha. Muito legal, muito bonita a história. E eu aproveito já, considerando diretamente o nosso tema, você nasceu em 1968 e você teve a poliomielite aos 10 meses de vida. E você teve consequências neurológicas relacionadas a essa doença. Conta pra gente como foi e como é conviver com as consequências da poliomielite durante toda a sua vida. Eu acho que o mais difícil com relação à polio é porque ninguém estava preparado para ela. Eu sinto que meus pais foram afetados pela poliomielite porque na minha casa nós tivemos 2 crianças com polio. Eu tive polio aos 10 meses e meu irmão tinha 2 anos e meio e ele também teve polio. Então, meus pais se viram num determinado momento da vida deles, minha mãe tinha 22 anos, com 2 crianças afetadas pela polio. Meu irmão quase morreu. Ela guardou durante muitos anos uma roupinha que ela tinha escolhido para enterrar o meu irmão, porque os médicos tinham dito, olha, ele não vai passar dessa noite. Meu irmão ficou tetraplégico, ele tem os braços e pernas atingidos e ela disse que ele só movia os olhos. E aquilo foi muito marcante para eles. Graças a Deus ele sobreviveu. Eu tive a minha polio 1 semana depois dele, então, provavelmente eu peguei dele, porque incubou uns dias depois. E o fato de já saberem que ele teve a polio, porque o diagnóstico não é muito fácil, não é que você olha, a criança está com aqueles sintomas e só pode ser polio, pode ser qualquer coisa. No começo, como foi muito forte, acharam que ele estava com um tumor no cérebro. Até chegar o diagnóstico de polio, eles ficaram ali 2, 3 dias girando em torno do que poderia ter acontecido com ele, que a criança simplesmente entrou em falência e pifou. Só moveu os olhos, ele não via mais nada. Então, o fato dele ter tido a polio antes, provavelmente fez com que eu pudesse ser atendida muito mais rapidamente e a minha sequela seja muito menor do que a dele. E eu, de fato, nunca corri risco de vida. Mas para os meus pais, isso foi uma experiência aterrorizante, eu acredito, né? Eles estavam longe da família, porque minha mãe é de São Paulo, mas eles estavam trabalhando no Amapá. Meu pai era missionário. E eu acho que essa áurea de trabalhar para uma causa, se sentir protegido por Deus, não fez com que eles tivessem o devido cuidado, a devida importância de manter essa questão da proteção de vacina. Mesmo que lá não tivesse acesso à vacina,
talvez ter ido para São Paulo ou ter buscado em outro lugar a vacina tivesse sido preponderante e não foi. Entendi, Andréa. É uma história impressionante, né, de superação também durante toda a vida. Muito obrigado pela participação, pela resposta. Bem, dirigindo agora mais tecnicamente os aspectos científicos, práticos e clínicos da poliomielite, nós temos o grande prazer aqui de ter a presença do professor Akari. Eu, particularmente, tenho uma dupla satisfação, primeiramente porque o professor Akari, ele foi e continua sendo o meu professor de neurologia todos os dias da minha vida, e em segundo, para ouvi-lo sobre essa condição, a poliomielite, sobre a qual ele tem com a qual ele tem uma experiência muito grande de trabalho, de pesquisa, com vários projetos, teses de doutorado, muitos alunos de pós-graduação que estudam essa doença, muitos artigos científicos publicados nessa área, sobre as consequências da poliomielite, sobre o seu diagnóstico, epidemiologia e também sobre a condição chamada síndrome pós-polio. Professor Akari, um grande prazer ter a sua presença aqui. Eu começo com a pergunta talvez mais inicial e primária de todos, né? O que é a paralisia infantil, também chamada poliomielite, e qual é o seu quadro clínico na fase aguda? Como identificar essa condição? Muito bem, é um agradecimento enorme à APM e à PAN por esse convite. Estamos aqui hoje, na presença do grande José Luiz Pedroso, grande professor da Unifesp, que eu aprendo muito com o senhor, do José Luiz Pedroso, demais, mas eu aprendo muito mais ouvindo as pessoas. Olha só, conheço a Andréa há muito tempo, mas ela trouxe detalhe na história hoje que eu não tinha ficado atento. São essas informações que nós estamos procurando colocar no papel. A história dos pacientes de polio. Eles estão trazendo a história da década de 50, 60, dela, 70, 80. É só colocar no papel. Como nós aprendemos com isso? Antes de falar a respeito da sua pergunta, Dr. José Luiz, gostaria de fazer uma pergunta para a Andréa. Nossa, eu fiquei maravilhado quando você falou que a primeira lembrança foi aquela de você ver a sua irmã querida. A segunda de você contar a respeito do seu irmão mais velho, que não movimentava. A pergunta que eu lhe faço é, como foi a relação da sua irmã com vocês dois? Olha, quando a minha mãe ficou grávida da minha irmã, ela conta que muitas pessoas falavam, nossa, você vai ter coragem de ter outro filho? Primeiro porque a polio, muita gente não sabia que não é uma questão genética. Então, eles viam a minha mãe com 2 crianças com deficiência, já achavam que era um problema genético. E até muito pouco tempo atrás eu ainda respondia se eu tivesse um filho, ele ia ter a mesma doença que eu tenho, porque a desinformação é enorme. Então, para minha mãe era sempre responder essa pergunta. Agora, para nós foi um presente, né? Porque eu acho que um irmão é sempre um presente. E assim, o fato dela ter a mobilidade perfeita, para nós era uma grande ajuda. Por outro lado, a minha irmã, eu acho que ela se tornou uma pessoa meio carente até, por conta de... Ela é uma criança que não teve o colo. Ela disputava o colo com 2 outras crianças mais velhas e que ocupavam o colo dela. Minha mãe conta que ela saía com a gente e ia num determinado lugar, vamos frequentávamos a igreja, né, que ela chegava na igreja e as crianças, e todo mundo queria pegar ela, que era a neném, né, a pequenininha. E ela mandava, apontava para pegar a gente. Apontava, não, pega a Andréa, pega o Edgar, colo sobrou para ela. Porque ela era a criança que não tinha o colo. Por outro lado, eu tenho uma proximidade, uma amizade muito grande com essa minha irmã. Ela não mora aqui, ela mora fora do Brasil, então a gente se vê muito pouco hoje. Mas, assim, de criança nós éramos muito grudadas. Tanto que a minha primeira lembrança, assim, dela... eu mais velha, né, fora essa lembrança dela nascer, é ela querendo usar as minhas muletas. E em um determinado momento em que eu passei a usar uma muleta maior, porque eu cresci e sobrou aquela muleta minúscula. Eu comecei a usar a muleta, eu tinha 2 anos e meio.
E aí, quando eu cresci um pouco e sobrou aquela muleta minúscula, ela gostava de passear usando a muleta para ficar igual a mim. Daí meu pai falava assim, oh meu Deus, a gente já tem 2 crianças com deficiência, a terceira quer ter a mesma deficiência que as outras aí, tá? Andando junto, então ficava aquela família, eu imagino, engraçada, com as 2 menininhas andando de muleta e o meu irmão no colo por causa da polio. Ou seja, a polio, ela afetou a minha família inteira. Muito bem. Daí eu parto para a sua pergunta. A poliomielite é conhecida há muito tempo, desde os egípcios, 14ª dinastia, mais ou menos 1500 anos antes de Cristo. Depois a descrição, muito bem feita, foi em finzinho de 1780. Um médico lhe descreveu de uma forma plena, maravilhosamente bem, o que é a poliomielite. Depois, no finalzinho do século XIX, houve uma descrição espetacular de como que ela acontecia. E já trazendo uma possível informação de um processo infeccioso, mas que não era visto em microscópio. Ou seja, um bichinho muito pequenininho. Aí no século XX, 1900, uma epidemia. E nessa epidemia, especialmente em 1909, começando a afetar crianças de uma casa, outra casa e próximas. Então, havia um agente infectante. Não era genético, como que ela estava apontando. Mas não se sabia o que era. Mas já se falava a respeito de vírus. E o medo imperou-se. Porque se tinha uma casa, passava na outra, especialmente no verão. É a paralisia infantil, paralisia motora, a paralisia da noite. A criança ia dormir bem, dor durante a noite, febre, no dia seguinte, a paralisia. Isso é a poliomielite. E na casa que tinha polio, ganhava-se uma informação na janela. Essa informação é, aqui ninguém entra, daqui ninguém sai. Olha o preconceito. E o medo. De onde é que vem esse bicho? É do outro, é do vizinho, é do estrangeiro, é do gado. E é do gato. Então, olha o medo. Não se sabia exatamente como que era a condição. E a Andréa conta algo muito interessante. Ela teve a polio que afetou as pernas. O irmão, polio, afetou as pernas, os braços e até uma parte mais alta, só os olhos mexiam. E 10% das crianças que tinham poliomielite, elas morriam. Era muito alto. Por quê? Alteração ventilatória. É uma doença grave. E o interessante é que a polio, que nós falamos em polio, a gente lembra em polio paralítica. Só que isso representa 1% das infecções de polio. Quando você faz diagnóstico de poliomielite, isso significa que existem 99 outras crianças com quadro de polio. E qual que é o quadro de polio? De gripe. É igual. Febre, dor de cabeça, náusea, vômito, diarreia. E quando você fizer diagnóstico de poliomielite paralítica, atenção plena, notificação compulsória. E cada caso de polio que existe, são 100 comunicantes. Portanto, se você diagnosticar um caso de polio paralítica, são 10.000 comunicantes. Você tem que informar imediatamente para que o diagnóstico seja feito de uma forma rápida. E como é que se faz diagnóstico de polio? Pensando. Segundo, cultura de fezes. Aí você vai identificar aquele agente infectante, que é o vírus da polio. E esse vírus são 3 tipos. Tipo 1, tipo 2 e tipo 3. Você pode ter polio por cada um deles. E esse vírus, ele pode proporcionar isto que a gente está falando. Esta condição que nós estamos falando. Uma condição que nós aprendemos muito com ela. Especialmente com a história dela. Especialmente a história da vacina.